Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei um pouco sobre cada um dos líderes que governaram a União Soviética durante os anos da Guerra Fria. Esse vídeo servirá de base para vídeos futuros mais aprofundados sobre esse complicado período da história. O nome do posto de líder soviético variou muito ao longo dos anos. Por exemplo, na época de Vladimir Lenin, o cargo era referido como de Premier do Conselho de Comissários do Povo. Mas com a Constituição Soviética de 1977, o presidente do Conselho de Ministros era o chefe do governo, uma espécie de primeiro-ministro, com o presidente da Junta Governativa Comunista atuando como uma espécie de presidente. Após a morte de Vladimir Lenin em 1924, a liderança da União Soviética ficaria nas mãos de um homem temido por muitos. Refiro-me a Joseph Stalin, que governou aquele gigantesco país por quase 30 anos, entre janeiro de 1924 e março de 1953. Durante a sua liderança, a União Soviética passou por um dos seus momentos mais negros, a Segunda Guerra Mundial, conseguindo sair dessa guerra como uma das potências vencedoras, ampliando seu poder e a sua influência sobre todo o leste europeu. Foi Stalin o primeiro líder soviético da chamada Guerra Fria, um período caracterizado por uma desenfreada corrida armamentista e nuclear entre o bloco comunista e o bloco capitalista. Liderou como um tirano, sendo o responsável pela morte de milhões de cidadãos soviéticos, de forma direta através dos seus temidos gulags, e também de forma indireta através de desastrosas campanhas de reforma e coletivização agrária. Por exemplo, apenas na Ucrânia, no período compreendido entre 1932 e 1934, estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas morreram de fome devido às políticas agrárias impostas por Stalin. Esse período ficaria conhecido por Holodomor. Morreu em março de 1953, tendo sido substituído por Georgy Malenkov, que se envolveu numa guerra pelo poder com Nikita Khrushchev, permanecendo como líder soviético por menos de 2 anos. Foi sucedido por Khrushchev em 1955, que faria um discurso no dia 25 de fevereiro de 1956, que deixaria o mundo atônito. Na cerimônia de encerramento do 20º Congresso do Partido, Khrushchev fez um discurso demolindo completamente a reputação de Stalin. Durante mais de 4 horas, ele citou e listou os principais crimes cometidos ao longo dos seus 29 anos de governo. No final, a sua audiência atônita aplaudiu-o de pé. Khrushchev foi o responsável direto pelo fortalecimento do programa espacial soviético, alcançando importantes feitos, como o lançamento do primeiro satélite artificial, o primeiro ser vivo e o primeiro humano no espaço, e a primeira caminhada no espaço, feitos que colocaram os soviéticos à frente dos norte-americanos na corrida espacial. Foi também sob o seu governo que decorreu a chamada Crise dos Mísseis Cubanos, de 1962, quando os soviéticos instalaram mísseis nucleares em Cuba, a menos de 150 quilômetros dos Estados Unidos, um ato que quase levou ao início da Terceira Guerra Mundial. Em outubro de 1964, ele estava de férias quando foi chamado de volta a Moscou por Leonid Brezhnev, que o humilhou diante dos delegados do Partido Comunista que estavam reunidos na capital. No seu discurso, Brezhnev acusou Khrushchev de uma série de crimes, retirou todos os seus postos e títulos e expulsou-o da liderança do Partido Comunista. Foi declarado uma não-pessoa, com todas as referências ao seu nome tendo sido apagadas da 30ª edição da Enciclopédia Soviética, publicada no ano seguinte. Morreu em 1971, esquecido e abandonado por todos. Leonid Brezhnev esteve à frente da União Soviética de outubro de 1964 até novembro de 1982, tendo sido responsável por um grande crescimento do poderio militar soviético.
De acordo com dados econômicos da época, no início dos anos 80, o governo de Brezhnev gastava 12,5% do PIB com a área militar, o que resultaria em profundas crises econômicas e sociais em todo o país. Foi devido a esses gastos desenfreados que se iniciou, no final dos anos 70, a chamada Era da Estagnação Soviética. Para muitos historiadores, foi Brezhnev um dos principais responsáveis por plantar a semente daquela que viria a ser o desmoronamento do Império Soviético no início dos anos 90. Morreu no cargo em novembro de 1982, sendo rapidamente substituído por Yuri Andropov, que até então era o presidente do KGB. Assumiu o posto já bastante doente, vindo a morrer apenas 15 meses depois, em fevereiro de 1984. Foi substituído por Konstantin Chernenko, que também estava muito doente quando assumiu a liderança da União Soviética, vindo a morrer em março de 1985, após apenas 13 meses no cargo. A liderança passou então para Mikhail Gorbachev, o oitavo e último líder da União Soviética. Assumiu o posto em março de 1985, pegando um país economicamente devastado após décadas de desenfreada corrida armamentista. Pouco tempo após assumir, Gorbachev constatou o óbvio. A União Soviética tinha perdido a Guerra Fria para os Estados Unidos, e o país precisava de profundas transformações políticas e econômicas para sobreviver. Ficaria muito conhecido pela sua política de abertura, chamada de Glasnost em russo, e de reestruturação, chamada de Perestroika em russo. No âmbito dessas políticas, retirou grande parte do poder do Partido Comunista em questões de governação, passando-as para a Constituição. No seu governo, deu mais liberdade para os países do leste europeu determinarem o seu próprio destino político, o que abriria caminho para o fim da influência soviética em toda aquela região. Com Reagan e depois com Bush, Gorbachev reconheceu a derrota soviética na Guerra Fria, aceitando uma série de imposições dos Estados Unidos em questões de desarmamento, principalmente no âmbito nuclear. Em 1990, a instabilidade política na União Soviética era gritante e Gorbachev, numa manobra política bastante inteligente, candidatou-se a presidente, ganhando as eleições partidárias no dia 15 de março, um cargo que ocuparia até o dia 25 de dezembro de 1991. Na noite de Natal de 1991, Gorbachev anunciou na televisão a sua demissão, transferindo o cargo para Boris Yeltsin. Nessa mesma noite, a bandeira soviética foi retirada do alto do Kremlin pela última vez, tendo sido substituída pela bandeira tricolor da Rússia. Chegava assim ao fim um dos maiores impérios políticos e militares que o mundo já tinha visto. Em vídeos futuros, falarei em mais detalhes sobre o que levou realmente ao fim do Império Soviético.